Eu cumprimento a todos com a santa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e vamos aqui, a partir desse momento, dar entrada ao Evangelho da Reconciliação, ao Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Primeiramente, antes de entrarmos aqui, e vamos estudar de uma tradução do grego original para o português, vamos estudar com a Almeida, revista e atualizada, e também aqui, junto com o grego, temos a visão dos nossos dias atuais, da tradução para os dias atuais. Mas, primeiramente, nós temos que saber o quê? Por que esse evangelho de João foi escrito? Porque nós temos 4 evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos. Eles são sinóticos por quê? Porque eles têm uma visão em comum de Jesus Cristo. Você pode ver ali Jesus Cristo sendo mostrado em sua função como homem, como profeta. Então, foi um foco dentro do que Jesus fez entre nós como um profeta. Então, passou o tempo e veio o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, esse que nós vamos ver aqui, uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Certo? Nós vamos ver essa conversa, mas João veio escrever já na década de 80 depois de Cristo, né? Ele vem escrever esse evangelho já em avançada idade, então com muita experiência vivendo o evangelho, já com o conhecimento dos outros 3 escritos, e ele precisou, na época dessa inscrição, falar muito aos gregos. Por quê? Porque era a primeira, o nascimento da Igreja de Cristo, havia uma fonte de uma filosofia grega que não compreendia os mistérios do Evangelho. E era necessário comunicar com esse povo. Então, vem o João para alimentar a filosofia também grega e, como os judeus da época estavam muito helenizados também pela cultura grega, que dominava. Por que o grego? Porque, primeiramente, no período intertestamentário, aquele período em que não houve profecia, de Malaquias até João Batista, Deus usou um homem chamado Alexandre o Grande para o quê? Que houvesse uma expansão e fizesse com isso, porque Alexandre tinha o quê? Além de conquistar, ele queria levar a cultura grega aos povos conquistados. E isso incluía uma mesma língua. Então, Deus levantou Alexandre o Grande para que existisse uma língua comum, porque o hebraico era reduzido ao povo hebreu. Então, precisava existir uma língua comum para que esse evangelho caminhasse com mais desenvoltura entre o povo. Então, veja, durante o tempo que se diz escuridão, falta de profecias, Deus estava trabalhando no silêncio, que a palavra de Deus revela que Deus usará até os ímpios para abençoar um justo. Então, segundo o propósito de Deus, Alexandre o Grande tornou que a língua grega se espalhasse, e agora vem João falando aos gregos, porque na época existia ali uma linha da filosofia grega que cria na razão. Para eles, a razão estava acima de tudo. A razão era o Deus, o Logos, que o Logos fez com que tudo existisse. Tudo existia por uma determinada razão. Então, logo, Deus era a razão. Então, vem o João
inspirado pelo Espírito de Deus, falando. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso traduzido para nosso português, mas no original nós vamos ver, no princípio era o Logos, a razão, a palavra, o verbo, a mesma coisa, só que usando um termo grego, para poder atingir os gregos e os hebreus helenizados. Então, o Logos se fez carne, e o Logos habitou entre nós, e aquilo despertou a curiosidade grega para ouvir o Evangelho. Então, o objetivo era esse, era trazer numa linguagem atualizada o Evangelho do Senhor, e como os sinóticos mostraram Deus sendo, na sua ação, homem, profeta, vem o João e mostrando, esse profeta é quem vocês esperam. É quem os gregos esperam, é o Logos que se fez carne, e é quem o judeu espera, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o que Deus que se fez carne. Deus que se fez carne e habitou em nosso meio, certo? Então, ele veio contentar gregos e hebreus. Com a filosofia, esse é um livro muito diferenciado, porque ele conversa de uma forma filosófica com os ouvintes. Nós vamos então aqui agora fazermos a leitura da palavra do Senhor, porque muito há para nós conhecermos acerca do novo nascimento, como nascer e como se manter, ter a certeza de já ter nascido novamente. Será que você que está aí agora me ouvindo, vendo esse vídeo, já nasceu de novo? Vamos ter a certeza hoje então, e também podemos nascer hoje através dessa palavra, certo? Você pode entender o que? Não, eu não estou de acordo com a palavra. Por quê? Porque a palavra é o espelho. O espelho não é o pastor, o espelho não é o pregador, o espelho não sou eu, o espelho não é os irmãos e as irmãs, não é o vizinho, não é a vizinha, não é o teu patrão, ninguém. Ninguém é teu espelho. O teu espelho é a palavra. Quando você se colocar em juízo de frente com a palavra, deixando a palavra, se enxergando na palavra, e você sentir que você nasceu de novo, aí então pode crer que você está no caminho correto. Vai perseverar até o final e vai alcançar a tua salvação. Então, nunca se compare com ninguém, se compare com a palavra. Então, nós vamos ler aqui, certo? Nós vamos ler a palavra do Senhor e depois nós precisamos conhecer quem foi Nicodemos para entender o porquê dessa visita que ele fez a Jesus, certo? Nós vamos entender quem foi. Antes de entender quem foi Nicodemos, nós precisamos saber o porquê que todos, não é você que precisa nascer novamente, todos precisam nascer novamente. Então nós vamos ter que entender por quê, o que aconteceu, que foi antes do Éden que começou. A obra de Deus não começou quando diz haja luz. A obra do Senhor começou antes, quando ele formou todo o universo, quando o planeta Terra foi formado. Mas nós vamos aprender tudo aqui nessa palavra, certo? Nós não vai faltar nada. Princípio, paciência e se comportar agora como sentado lá na tua igreja, em espírito de oração, atento à palavra do Senhor para ser abençoado.
muito abençoado.